Então, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos nós, para que possamos tirar o melhor proveito das lições de hoje, trazida pela espiritualidade amiga, por essas mensagens belas que nós recebemos a todo tempo. Queremos, primeiramente, agradecer ao Paulo e ao Daniel pelo convite, e que Jesus e a espiritualidade amiga nos intua. Então, hoje nós vamos refletir sobre a mensagem que está na obra Fonte Viva, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada por Emmanuel. E nessa lição, parece que Emmanuel está preocupado com a nossa saúde, porque Emmanuel nos pergunta: estais doente? E já que o Emmanuel perguntou, eu quero saber se tem alguém doente aqui. Levanta a mãozinha quem está doente. Então, vamos ver aqui se nós estamos doentes. E José Carlos de Luca nos fala que a saúde e a doença são como duas pessoas que querem morar em nossa casa, mas têm gostos muito diferentes. E cabe a nós escolhermos quem nós vamos hospedar. E o conceito de saúde e de doença, como todos os conceitos em nossas vidas, eles se alteraram muito ao longo da história, porque à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos mudando os nossos conceitos, vamos ampliando, vamos entendendo as coisas melhores. Então, para os antigos, a doença era uma ação das forças sobrenaturais, ou a ação de algum inimigo, emissão de fluidos de algum inimigo. Eles pensavam assim: se eles ficavam doentes, eles achavam que eram os deuses que estavam com raiva, ou algum inimigo estava emitindo coisas ruins para eles. E o conceito de saúde e doença foi mudando ao longo da história. Num passado não muito remoto, a doença passou a ser definida como ausência de saúde e a saúde como ausência de doença. Mas, em 1946, a Organização Mundial de Saúde definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Saúde física é nós estarmos bem com o nosso corpo físico. Mas quem de nós aqui não tem uma dorzinha de vez em quando? Uma dorzinha de cabeça, uma dor na coluna, algum incômodo? Todos nós possuímos, não é verdade? Saúde mental também foi ampliado nesse conceito da Organização Mundial de Saúde, porque achava-se que a doença mental era só a pessoa que tinha algum transtorno mental, alguma deficiência mental, e a Organização Mundial de Saúde ampliou esse conceito, falando que saúde mental é o completo bem-estar emocional, é estarmos equilibrados, não ficarmos mal-humorado, triste, deprimido. E o bem-estar social é mantermos os nossos relacionamentos em clima de harmonia, os nossos relacionamentos sociais, é termos amigos, preservarmos essa amizade, sermos tolerantes com o próximo. E agora, só para refletir, será que estamos doentes? Em 1998, a Organização Mundial de Saúde colocou aqui mais um fator, o fator espiritual, e passou a definir saúde
como estado completo de bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não somente a ausência de doenças ou enfermidades. O bem-estar espiritual é nós satisfazermos aos nossos valores, ao nosso plano de vida. É nós nos vermos como seres da criação divina, entendermos que nós não somos só esse corpo de carne, existe algo mais. Emmanuel nos fala que saúde é a perfeita harmonia da alma. E para sua obtenção, muitas vezes nós precisamos da doença. Então, no nosso estado evolutivo, nós precisamos da doença para valorizar a saúde. Então, a doença, na verdade, é uma ferramenta utilizada por Deus para nós obtermos a nossa saúde real. Em 1991, a Organização Mundial de Saúde também passou a considerar o bem-estar ambiental, né? Passou a salientar a importância da responsabilidade individual e coletiva na criação de ambientes saudáveis. Então, o estado de saúde ambiental é a capacidade que o indivíduo tem de reconhecer a sua própria responsabilidade em relação à qualidade do ar, da água, da terra que nos rodeia. Porque nós somos partes integrantes da natureza. Então, nós precisamos estar em harmonia com a natureza, né? Precisamos fazer uma caminhada ao ar livre de vez em quando, precisamos tomar um banho de mar, respirar um ar puro, respeitar a flora, a fauna. José Carlos de Luca, que é um grande palestrante, escritor espírita, nos fala que a natureza é o laboratório de Deus, local onde podemos solver as energias mais adequadas em favor do nosso equilíbrio e serenidade. Então, a natureza nos traz energia de saúde, de paz, de harmonia. Lourenço Prado fala que saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. E a lei de Deus é a lei natural, é a única necessária para a felicidade do homem, nos dizem os espíritos. A lei de Deus está escrita na nossa consciência, e ela nos indica o que devemos fazer ou deixar de fazer. E nós só somos infelizes porque nos afastamos dessa lei. Então, quando nossas atitudes ferem as leis de amor, que é a lei de Deus, nós nos colocamos em desconexão com essa lei e surgem as doenças. A doença, portanto, é o processo de retificar o nosso pensamento, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos ontem ou hoje, diante dela. Então, as doenças são consequência das nossas más escolhas, ou nesta vida, ou em vidas passadas. A doença pode ser também uma prova que nós escolhemos antes de reencarnar para progredirmos mais rapidamente, né? Então, a dor causada pelas enfermidades tem o papel de transformar e reconduzir a alma humana aos caminhos do bem, em harmonia com as leis de amor. Nesse sentido, Emmanuel começa seu texto no capítulo 86 do livro Fonte Viva, nos falando: todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Então, todos nós, em algum momento das nossas vidas, adoecemos. Mas, quando nós adoecemos, nós queremos ficar livre do incômodo, queremos ficar livre da dor, né? Eu estou com a dor de cabeça, quero um remédio para aliviar a dor. E, muitas vezes, nós não raciocinamos, não pensamos, não vamos atrás da origem dessa dor. E é necessário que nós refletirmos por que estamos doentes, né? Porque
quem adoece primeiro é o espírito. Quando a doença se manifesta no corpo físico, é porque o espírito já adoeceu há muito tempo. Emmanuel nos fala que o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Emmanuel continua: se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. Então, as injeções, os comprimidos, nos auxiliam, mas se nós continuarmos com os mesmos hábitos que geraram aquele mal, o mal retorna. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Então, para obtermos a cura real, nós temos que mudar os nossos hábitos, né? Então, não é o simples tomar um remédio, ele ajuda, é necessário, mas nós precisamos modificar os hábitos que geraram aquela doença. Porque a mente equilibrada comandará o corpo em harmonia e, nesse intercâmbio, surgirá a saúde ideal, né? Então, nós precisamos fazer a nossa renovação moral. Como diz o filósofo romano Juvenal, né, que foi o primeiro que fez relação entre corpo e mente sã, corpo sã. Não tem como o nosso corpo físico estar saudável se nós temos uma mente em desarmonia, pensamentos doentios, né? A mente é fonte criadora. Então, os nossos pensamentos são usinas geradoras de energia a se irradiarem por todos os órgãos. Quando nós pensamos, seja esse pensamento positivo ou negativo, os nossos pensamentos circulam primeiro pelo nosso organismo para depois se exteriorizar. Então, nós somos os primeiros a sermos atingidos pelos nossos pensamentos. E o corpo, o homem encarnado, ele é composto de 3 partes essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo físico. O espírito é o ser inteligente da criação. O espírito é a inteligência, o ser inteligente, é o pensamento. E esse espírito, ele é definido também como um clarão. Os espíritos nos definiram assim: é um clarão, uma centelha, que vai do escuro ao brilho do rubi. Então, o nosso espírito tem luz, né? Tem luminosidade. E essa luminosidade vai depender da evolução do espírito. Enquanto mais evoluído, mais luminoso é o espírito. Então, o nosso objetivo aqui na Terra é acender essa luz em nós, é iluminarmos o nosso espírito. E como nós vamos fazer isso? É nos desfazendo dos nossos vícios morais, das nossas más tendências e aumentar as nossas virtudes que estão latentes dentro de nós, né? O perispírito é o corpo que envolve o espírito. O perispírito ele é formado pelo próprio espírito, que atrai do fluido universal as partículas necessárias para a sua formação. O espírito mais evoluído, ele atrai do fluido universal as partículas mais sutis. O espírito menos evoluído atrai do fluido universal as partículas mais grosseiras para formar seu perispírito. Então, o perispírito tem relação também com a evolução do espírito. O perispírito do homem lá das cavernas, por exemplo, era tão grosseiro que se confundia com o próprio corpo físico. Já o perispírito de um espírito puro é tão sutil que se confunde com o próprio espírito. Mas todo espírito está acompanhado de um perispírito.
E o corpo físico é o primeiro empréstimo que Deus nos concede para agirmos sobre a matéria. E esses três corpos, eles estão em conexão um com o outro. O que acontece em um reflete no outro, né? O doutor Roberto Lúcio Vieira, componente da AME de Belo Horizonte. A AME é a Associação Médica Espírita, é a associação de médicos que estudam a medicina à luz da doutrina espírita. Ele nos dá uma explicação muito bacana a respeito das doenças, né? Dr. Roberto nos fala que, quando nós pensamos de forma negativa, nós criamos energias deletérias, que são chamadas de miasmas. Essas energias são incompatíveis com a nossa essência, porque a nossa essência é de amor, harmonia. Tá? Então, quando nós pensamos negativamente, essas energias são incompatíveis com o nosso ser. E quando nós pensamos, a energia vai diretamente para o perispírito, né? Vai para as nossas células. E no perispírito, por ser incompatível, o perispírito quer ficar livre dessa energia. Se o perispírito quer ficar livre da energia, para onde ela vai? Para o corpo físico. Mas, antes dessas energias deletérias irem para o corpo físico, ela já causou uma desarmonia no perispírito. Chegando no corpo físico, essas energias atraem as bactérias, os bacilos, que existem naturalmente no nosso corpo físico. E essas bactérias, esses vírus, esses bacilos, vão se alimentar dessas energias deletérias, gerando as doenças. Então, o doutor Roberto fala que, na verdade, nós deveríamos agradecer aos bacilos, aos vírus, porque eles estão nos informando que tem alguma coisa errada conosco, que nós estamos indo por algum caminho que não está correto e precisamos retornar ao caminho, né, de acordo com as leis divinas. As enfermidades, portanto, são decorrentes das agressões sofridas pelos corpos na sua intimidade vibratória. Emmanuel continua: a vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Então, uma doença não chega em nós de repente. Quando a doença se manifesta, ela já foi gerada há muito tempo. Às vezes, passa uma vida quase inteira, né? E vai gerar lá quando a pessoa já tem uma idade mais avançada. Então, por exemplo, uma pessoa que reclama muito, que guarda mágoas, em certa época da sua vida, ela pode ter problemas gástricos, né? Então, a doença foi gerada pelo seu próprio comportamento. O palestrante Zé Amaral nos dá um exemplo da pessoa egocêntrica. A pessoa egocêntrica é aquela que quer que tudo esteja de acordo com o que ele deseja. Não importa se está bem para o outro ou não, se está bem para ele, então ele quer tudo para ele. E ele poderá, com essa atitude, em certa época da vida, gerar uma doença contagiosa. Então, ele não vai poder compartilhar o copo com o outro, ele não vai poder ficar no mesmo ambiente do outro, e, nessa hora, tudo que ele vai desejar é ter contato com outro, com outra pessoa, né? Então, a doença é um convite ao ser para o seu crescimento moral por meio do amor. Deus nos dá todas as oportunidades para evoluirmos através do amor. Mas, como nós somos rebeldes, ele tem que se utilizar da dor, da doença, para nós nos melhorarmos. Emmanuel nos questiona:
De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? Então, as preocupações excessivas com as doenças aumentam as enfermidades, né? Tanto é que, às vezes, nós vemos duas pessoas com a mesma doença. Uma se cura rapidamente e a outra demora a se curar e, às vezes, nem se cura. Quando nós vamos observar, aquela que se curou rapidamente é uma pessoa otimista. Ela toma os cuidados necessários, mas não dá muita bola para a doença, ela não fica preocupada com a doença. Já aquele que demora a se curar ou não se cura, ele vê a doença como sinônimo de morte, né? Ele fica com aquela preocupação excessiva com a doença. E tem também aquelas pessoas que têm a doença de estimação. Minha dor de cabeça, minha dor nas costas, meu isso, meu aquilo, né? E fica cultivando a doença. Então, José Carlos de Luca, ele fala que nós nunca devemos falar eu sou doente, mas eu estou doente, porque quem é um estado permanente, né? Agora, quando eu falo eu estou, eu posso mudar a situação. Então, nós temos que entender que nós estamos num planeta de provas e expiações, e as doenças fazem parte das provas e adversidades da vida aqui na Terra. Então, a Terra é uma escola-hospital, né? Então, a doença é necessária em nosso estágio evolutivo. É preciso se resignar e sofrer as consequências do meio em que nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito para alcançar a situação melhor. Está lá no Evangelho. O Evangelho nos fala que nos mundos mais elevados, né, os espíritos mais elevados, eles não têm mais essas doenças, essas enfermidades, porque eles já perderam o contato com a matéria, né, porque toda matéria é deteriorável, né? E, à medida que nós formos nos elevando espiritualmente, nós vamos nos livrando também dos nossos males, das nossas doenças, né? Então, à medida que o espírito se depura, as enfermidades vão diminuindo até serem extintas. Emmanuel continua. De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Então, muitas vezes, nós vamos ao médico, o médico prescreve o remédio, aí dá as orientações, come isso, não come aquilo, faz isso, não faz aquilo. A gente faz tudo direitinho. Aí, na hora que fica bom, volta aos hábitos anteriores. A doença vai retornar, ou, às vezes, até outra pior, né? Outras vezes também a gente vem no centro espírita, aí vai lá no atendimento fraterno, tem uma conversa, é convidado a assistir palestra, tomar passe, tomar aguinha fluidificada, e nós vamos aprendendo, nos melhorando, aí, de repente, eu falo, não, esse negócio de reforma íntima está muito difícil, vou embora, eu não quero isso, não. Então, volta a doença. E aqui nós lembramos do cego Bartimeu, né, que certa vez estava mendigando na estrada de Jericó e ouviu o pessoal falar que Jesus estava passando. Então, ele levantou e correu e rogou a Jesus, Jesus, tenha misericórdia de mim. E as pessoas seguraram aquele cego para ele não incomodar Jesus, mas ele insistiu, e Jesus pediu que ele fosse até ele. E, quando chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que queres que te faça? E ele respondeu, mestre, que eu veja. Então, tem um pensamento de um filósofo antigo que fala, antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer.
Então, na verdade, Jesus estava perguntando para ele, quando perguntou: o que queres que te faça? Você realmente quer se curar? Né? Porque Jesus, ele pregava o evangelho e curava as enfermidades. Então, ele primeiro pregava o evangelho, porque ele estava mais preocupado com a cura da alma do que com a cura do corpo físico. Então, o cego se curou, logo viu, e Jesus falou: a tua fé te salvou. E o cego seguiu Jesus pelo caminho. Então, depois de curado, ele continuou a seguir Jesus. Emmanuel pergunta novamente: como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de cólera ou de desânimo? Então, a cólera e o desânimo são estados mentais doentios. A cólera é o orgulho ferido. A pessoa encolarizada ela não aceita a situação do jeito que está, porque não está de acordo com o que ela quer, né? Então, ela fica com raiva. E a cólera, portanto, é um acesso de demência passageira, nos fala o Espírito. A pessoa encolarizada, ela é capaz de atos que depois ela vai se arrepender, ela fica fora da sua razão normal, fora da sua consciência normal, e ela pratica atos que pode prejudicá-la ou prejudicar alguém, e depois vem o arrependimento. A cólera compromete-nos a saúde e a própria vida, né? Porque a cólera anula quase todos os recursos de defesa imunológico, né? Libera toxina, prejudica o fígado, ataca o estômago. E a tristeza também é um morbo prejudicial ao organismo, peste que consome a vida, nos diz Joana de Ângeles. A tristeza é um sentimento de insatisfação, de baixa autoestima, de solidão, culpa, angústia e dor. São sentimentos contrários à lei de Deus, porque, na verdade, nós devemos ser gratos à vida, ter essa confiança em Deus, que tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Deus não deixa que nada nos aconteça sem que tenha necessidade em nossas vidas. Então, vencer o mundo da doença é colocar-se acima das desilusões e mágoas. E isso somente será possível se tivermos ânimo e boa vontade para recomeçar e seguir adiante. Então, as pessoas com esses sentimentos de cólera, de tristeza, elas atingem a todos que estão ali ao seu redor. E, no campo espiritual, atrai para si espíritos com os mesmos sentimentos que vão piorar a sua situação. A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Então, Joana de Ângeles nos fala que nós podemos ficar indignados, podemos ficar insatisfeitos, mas que essa indignação não passe de 5 minutos, né? Então, nós temos o direito de nos indignarmos, até mesmo para não deixar que as coisas erradas continuem acontecendo, né? Mas os espíritos nos alertam que julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Por exemplo, eu posso ficar indignado com o que está acontecendo, né? Os assaltos, as mortes, as coisas ruins que a gente vê aí na televisão todo dia, né? Nós podemos ficar indignados contra esses fatos, mas nós não podemos nos indignar com a pessoa que pratica esses atos, porque a pessoa que pratica esses atos é uma pessoa
mais doente que nós. É um irmão nosso que está doente. Então, nós devemos orar por ele e fazer o que for possível para melhorar a situação. Se não pudermos fazer nada, façamos uma prece. Contudo, nos diz Emmanuel, a indignação diária a propósito de tudo e de todos e de nós mesmos é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. Então, existem pessoas que estão sempre insatisfeitas, reclamando de tudo, de todos, nada para ela está bem. Isto é uma doença que precisa ser tratada. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. Então, a pessoa desalenta é aquela pessoa desanimada, triste, abatida, sem vontade para agir, sem energia. Joana de Ângeles nos fala que o apático é alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. Então, a pessoa nem tenta resolver a situação e fala que não dá conta, não consegue, não é capaz. E o remédio para isso é o otimismo, nos diz a Maria Teresa de Calcutá. Quem leva a vida com otimismo jamais se entrega ao desalento, consegue sempre forças renovadas para lutar e vencer. Então, nunca digamos, não consigo, não posso, não dou conta. Então, sempre vamos, eu dou conta, vou fazer, sou capaz. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças. Então, a pessoa maledicente, ela fica procurando as falhas do outro para comentar. Isto quando não inventa falhas que não existem, E nós temos que tomar cuidado, porque a pessoa que fala mal dos outros para você, vai falar mal de você para o outro também. E as conversas inúteis. Tem pessoas que conversam horas, aí você vai olhar, ele não falou nada de útil, não falou nada de agradável, nada de positivo. Então, temos que tomar cuidado com a nossa fala. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios de Deus, para os desígnios superiores, nem procuras harmonias com o homem. Então, nós temos o péssimo hábito de achar que nós estamos sempre com a razão. E, às vezes, nem ouvimos direito o que o outro está falando. Então, nós temos que perceber que todos nós aqui na Terra somos imperfeitos, cometemos falha. Então, a falha que o outro comete, eu também posso cometer, às vezes até pior. Então, erramos por ignorância e não por maldade. Kardec perguntou para os espíritos, na questão 120, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E eles responderam, não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Então, nós erramos por ignorância, não é por maldade. E o Chico tem um remedinho para nós, a água da paz. Quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo de água, beba um pouco e conserve o resto na boca. Não a ponha para fora nem engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixe a água banhando a língua. Esta é a água da paz. Então, vamos contar até 10 antes de dar uma resposta para alguém, Ai. Por mais se apressem os socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Então, quando nós falamos em suicídio, nós pensamos naquela pessoa que dá um tiro, que se enforca, coisas desse tipo. Mas existe um tipo de suicídio em que nós aniquilamos lentamente o nosso corpo físico, E ele é causado por todo tipo de excesso, alimentação, cigarro,
o sexo desregrado, a bebida alcoólica, as drogas, os alucinógenos. E não é só isso, não. Existem os vícios morais também, que nós vimos aí atrás, a irritação, os apegos, a melancolia. Tudo isso vai fazendo com que nós desgastemos nossa energia de forma desnecessária e nós acabamos desencarnando antes do tempo previsto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Então, nenhum médico cura ninguém. Leon Denis nos fala, o remédio para os nossos males está em nós. Então, precisamos fazer a nossa higiene mental, varrer da nossa mente toda negatividade, todo pensamento de raiva, de rancor, e pensarmos positivamente. Quando o indivíduo reequilibra sua mente, seu sentimento, sua atitude, esse conjunto renovado age de forma harmônica, reorganizando as células e toda a instrumentalização orgânica. Então, quando nós nos renovamos interiormente, nós adquirimos a real saúde. E mesmo que o corpo físico não se cure, né, mesmo que a cura física não ocorra, após o desencarne, o espírito pode estar harmonizado e renovado na reaticidade, se encontrar liberto e curado desse mal. Então, mesmo que o corpo físico não se cure, a pessoa curou a alma, que é mais importante, e chega no mundo espiritual mais leve, né, sem culpa, sem remorso, sem vícios, e isso que é importante. Emmanuel nos aconselha: desapega-te de bens transitórios que te forem emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei de uso. Então, Emmanuel está nos aconselhando a nos desapegarmos das coisas materiais, que são empréstimos que Deus nos concede para a nossa evolução. E ele não está falando só das coisas, dos objetos, não. O nosso próprio corpo físico. Devemos cuidar do nosso corpo físico, mas não nos apegarmos em demasia a ele. E também as próprias pessoas. Nós não devemos nos apegar de forma demasiado às outras pessoas. Nós devemos, irmão X nos fala numa mensagem chamada O Treino para a Morte, nós devemos amar as pessoas e não nos apegarmos a ela, colocar a nossa felicidade em função daquela pessoa, porque nós temos que nos lembrar de que seremos, agora ou depois, reconduzidos à vida maior, onde encontraremos sempre a própria consciência. Então, quando nós desencarnarmos, nós só vamos levar a nossa inteligência, os nossos conhecimentos e as qualidades morais. As pessoas que nós amamos, vamos nos reencontrar com elas, se realmente nos amamos. Foge à brutalidade, enriquece os fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Então, nós devemos amar as pessoas, ser gentil uns com os outros, fazer a outro somente, não fazer a outro o que não queremos que os outros nos façam, e fazer somente o que nós gostaríamos que nos fizessem. É a regra áurea, né? Busca a intimidade com sabedoria pelo estudo e pela meditação. Então, aqui, Emmanuel está nos convidando a fazermos a nossa reforma íntima, entrarmos para dentro de nós mesmos e nos conhecermos, porque só nos conhecendo seremos capazes de nos renovar. Conhecer os nossos vícios, as nossas dificuldades, as nossas sombras, para desenvolvermos as nossas virtudes. Como eu vou me melhorar se eu não me conheço? Então, a autocura processa-se com o estabelecimento da renovação do indivíduo
por meio da conscientização de suas necessidades espirituais e de vivências amorosas. Então, devemos estudar, meditar, tentar cada dia sermos pessoas melhores do que no dia anterior. Não manches teu caminho. Então, não façamos nada que fique marcada de forma negativa em nossas vidas. Joana de Ângeles nos aconselha: não deixes ninguém afastar-se de ti sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz em tua vida. Então, nós devemos levar a paz para o outro, a harmonia, e não desequilibrar mais o outro, né? Serve sempre, trabalha na extensão do bem. Então, ajudemos o outro no limite das nossas forças. Por quê? Pela execução do dever, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Então, quando nós fazemos o bem a alguém, quando auxiliamos alguém, essa pessoa nos emite pensamentos, energias positivas que vão nos auxiliar. Então, auxiliando, somos auxiliados. Doamos o melhor de nós e recebemos o melhor do outro, nos diz Emmanuel. Guarda a lealdade ao ideal superior, que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, sermos fiéis aos ensinamentos do Cristo. Nós que já estamos estudando o Evangelho, temos que ter fidelidade a esses ensinamentos, né? Porque Humberto de Campos nos fala: é horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Então, aquele que conhece e não pratica, não vai poder falar, eu não sei, né? Não vai poder alegar ignorância. Ele se torna mais responsável. E façamos sempre a prece, em todos os momentos da nossa vida. André Luiz fala que a prece é um prodigioso banho de forças. Quando nós oramos, nós recebemos energias do alto, né? Nós nos conectamos com a espiritualidade superior, que vai nos auxiliar em nossas dificuldades. Saúde real é aquela que permanece mesmo quando momentaneamente se instalam doenças, surgem aflições, aparece distúrbio de qualquer natureza, nos diz Joana de Ângeles. Então, a saúde real é quando nós adquirimos o nosso equilíbrio e, mesmo diante das dificuldades, nós não vamos nos apavorar, nós vamos manter a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Daí nós concluímos que todos nós aqui na Terra estamos doentes, não é isso? Mas temos um grande médico, que é o médico Jesus. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Então, o remédio que Jesus nos trouxe são as leis morais, as leis de Deus. E é através da prática do Evangelho que nós vamos nos curando dia a dia. Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção e que a paz do Cristo permaneça com todos nós. Graças a Deus.